Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 2020 tinha tudo para ser inesquecível. Novidades no calendário, regressos míticos, troços desafiantes e jovens talentos em ascensão. Apesar de reunidas todas as condições para uma época de sonho, a pandemia da Covid-19 veio pôr um travão ao entusiasmo dos pilotos e fãs e a poeira teve de assentar por algum tempo. Mas ainda chegou a começar e abriu logo com duas grandes novidades. A Baja TT Vindimas do Alentejo marcou o início da temporada, com passagem pelos concelhos de Beja, Mértola, Castro Verde e Aljustrel. Foi no Alentejo que os pilotos ligaram os motores pela primeira vez e com troços a estrear. Os campeões nacionais de 2019, Tiago Reis e Walter Cardoso, mostraram que queriam defender o título a todo o custo e foram os grandes vencedores da primeira etapa do campeonato. A corrida começou fantástico, começámos logo com o terceiro lugar no prólogo, a seguir ontem ganhámos o setor e hoje conseguimos novamente ganhar, por isso estamos muito contentes. E se uns entraram com a roda direita, outros não podiam ter tido mais azar. Os candidatos à conquista do título, João Ramos e Alejandro Martins, foram forçados a desistir a meio da etapa, com problemas mecânicos em ambas as máquinas. O espanhol Luís Recuenco, navegado por Vítor Rodrigues, aproveitou bem a oportunidade e foi o segundo a terminar a prova, em termos absolutos. Nosotros desde el principio hemos salido un poco a conservar porque en el kilómetro 8 o 9 ya Joao Ramos, que iba segundo, estaba mal, estaba roto, estaba aparcado y bueno, hemos hecho una carrera más o menos cómoda, un poco corriendo un poco más de lo normal y la verdad es que todo bien, nos ha beneficiado la temperatura, el ambiente, el sol, estaba todo mejor que ayer. Manuel Correia fez uma prova consistente e terminou a 9 segundos e meio da vitória e subiu ao último lugar do pódio. Depois conseguimos subir mais uma posição, foi uma coisa que eu nunca esperava que acontecesse, mas aconteceu, irmos ao pódio, foi excelente. Concluída a primeira ronda, não foi preciso esperar muito para ver acontecer a Baja TT ACP, segunda novidade no calendário do CPTT. Desta vez, os pilotos viajaram até Santiago do Cacém e Grândola para correrem 250 km de terreno, 50% dos quais em areia. E para a segunda etapa, um novo vencedor. Depois de 4 anos de ausência para experimentar os ralis, Miguel Barbosa está de volta, onde sempre foi feliz. O 7 vezes campeão nacional apresentou-se ao volante da potente Toyota Hilux e, com Pedro Veloso ao lado, conquistou a primeira vitória do ano. Vencer a prova era o nosso principal objetivo. Vencemos os 3 troços de ontem, são 3 pontos muito importantes para o campeonato e, portanto, muito satisfeitos com esta vitória, sem dúvida. E como o azar nunca dura sempre, tanto João Ramos como Alejandro Martins redimiram-se das desistências da primeira etapa. A Dama Negra de Ramos e Vítor Jesus andou sempre na perseguição de Barbosa e conquistou o segundo lugar do pódio. Já Alejandro e José Marques trocaram de máquina e encerraram o top 3. Dos T1 para os T2, que teve apenas 2 inscritos na Vindimas do Alentejo, João Ferreira e David Monteiro foram os mais rápidos da categoria e subiram ao primeiro lugar do pódio. Foi uma prova muito dura, muitos quilómetros, mas conseguimos obter uma vantagem boa no primeiro setor e hoje foi só gerir a vantagem que tínhamos. João Franco e Pedro Inácio, que este ano trocaram os SSV pelos automóveis, estrearam-se no CPTT aos comandos de uma Nissan. Terminaram o primeiro setor a 5 lugares de João Ferreira, mas nunca foram uma verdadeira ameaça. Ferreira foi dono e senhor dos T2 e finalizou a etapa com quase 40 minutos de avanço. Na Baja TT ACP, o campeão em título, Jorginho Pedroso, decidiu juntar-se à festa, mas nem tudo correu bem. Venceu o prólogo e entrou no primeiro setor seletivo com quase 10 segundos de avanço para a Nissan de João Ferreira, mas um problema na transmissão dianteira atrasou o piloto da Prolama. João Ferreira e David Monteiro aproveitaram a oportunidade para passar para a frente da classificação da categoria, mas a 30 km do fim do último dia da prova foram forçados a desistir, entregando a vitória a João Franco e Pedro Inácio. A 40 km daqui passamos pelo João Parado e dissemos um para o outro, olha, vamos atacar. Agora aqui no final perdemos por volta de 5 km, andámos aí 5 km perdidos, mas conseguimos nos encontrar facilmente. Alexandre e Pedro Ré começaram o ano sozinhos na categoria T3. Os irmãos, que viram o campeonato escapar por pouco em 2019, optaram por trocar de máquina e de categoria. Na segunda ronda, tiveram a companhia de Miguel Jordão e João Pereira, mas só no primeiro dia a dupla foi forçada a desistir e os irmãos Ré voltaram a correr sozinhos. Em T8, Francisco Barreto e Carlos Silva não estão para brincadeiras. Venceram as 2 primeiras rondas do CPTT e provaram ser uma aposta certeira da equipa Prolama. Lá conseguimos ganhar outra vez, mais um pontinho. No final conseguimos somar a vitória, o primeiro lugar, e mais 3 pontinhos dos setores, por isso correu-nos muito bem, não é?
E depois de 6 meses com os motores desligados, a Baja TT do Pinhal marcou o regresso da competição. No entanto, a prova marcada para os dias 12 e 13 de setembro acabou por ser cancelada horas antes devido ao risco elevado de incêndio na região. Depois de reunidas todas as condições, a Baja foi finalmente para a estrada uma semana depois. João Ramos chegou, viu e venceu. Apesar das condições atmosféricas, o piloto manteve-se na liderança desde o primeiro dia. Miguel Barbosa ocupou o segundo lugar. Tentou gerir da melhor forma a participação, uma vez que tinha uma prova a menos que os adversários. Os nossos adversários têm uma prova a mais, portanto temos uma excelente posição com uma vitória e com o segundo lugar no campeonato. É a terceira prova do campeonato, é a primeira vitória, 3 vencedores diferentes, na verdade. Claro que não podemos estar mais satisfeitos. O atual campeão nacional, Tiago Reis, foi terceiro. O piloto não teve a vida facilitada nos 2 dias de prova, com alguns contratempos. Não baixou os braços e garantiu o terceiro lugar da tabela. Alexandre Ré ocupou o 4º lugar geral e primeiro entre os carros da categoria T3. Pedro Dias da Silva fechou o top 5. E do Pinhal diretamente para o Alentejo, para a Baja TT Capital dos Vinhos, em Reguengos de Monsaraz. O primeiro lugar absoluto foi ocupado pelo piloto brasileiro Cristian Bogart, mas nas contas do Campeonato Nacional foi Alejandro Martins quem arrecadou o primeiro lugar do pódio, ainda que segundo à geral. Uma vitória do campeonato é verdade, mas não é uma vitória à geral porque foi a 10 segundos do Cristiano. É um sabor um bocadinho amargo-doce. Seguiu-se Marcos Bogart e Miguel Barbosa, que fechou o fim de semana com o segundo lugar entre os pilotos do Nacional. Não era o resultado que esperávamos aqui, sobretudo quando arrancámos na liderança da prova agora para estes últimos 60 km. Uma prova curta, mas bastante dura. João Ramos e Vítor Jesus tiveram um fim de semana atribulado. Capotaram no primeiro dia, mas no segundo entraram com a roda direita no troço e o piloto conquistou o 5º lugar absoluto, terceiro entre os portugueses. Alexandre e Pedro Ré arrecadaram mais um primeiro lugar entre os T3. Feitas as contas, já com as 4 provas realizadas, Miguel Barbosa segue na frente da tabela com 71 pontos. Segue-se João Ramos com 64 e Tiago Reis com 58. Na categoria T2, João Ferreira levou a melhor na Baja do Pinhal. E foi uma etapa muito dura, apesar de já não haver chuva, o nosso adversário estava com cerca de 20 segundos de avanço e nos primeiros quilómetros aumentou essa vantagem para 1 minuto. Tivemos que recuperar tudo e fomos a dar mesmo tudo, tentar não cometer erro. Já em Reguengos de Monsaraz, foi a vez de Jorginho Pedroso arrecadar o primeiro lugar da categoria. Tivemos uma luta engraçada com o João Ferreira, ele teve um azar esta manhã e nós foi aguentar até chegar ao fim. Ainda assim, é João Franco quem segue na liderança da categoria com 84 pontos. João Ferreira é segundo com 58, seguido de Jorginho Pedroso com menos 10. Nos T8, vitória para José Mendes na Baja TT do Pinhal e para Edgar Reis na Baja TT Capital dos Vinhos, depois de Michael Brown não chegar ao parque fechado. Mendes lidera assim a classificação da categoria com 61 pontos, seguido de Edgar Reis, que soma 56, os mesmos que Cesário Santos. Na Taça de Portugal de todo terreno, Joel Marrazes arrancou bem a temporada com uma vitória em Beja. Não conseguiu pontuar em Santiago do Cacém, mas no regresso das provas pontuou no Pinhal e em Reguengos de Monsaraz. Até ao momento soma 79 pontos e é o segundo da tabela classificativa. João Paulo Oliveira subiu ao topo das pontuações com 3 segundos lugares e uma vitória na segunda etapa.